Descer aqui na praça, eu vou trazer a mensagem para você daqui, Praça da República, em Belém do Pará. E hoje que eu vivi na missão foi algo, sabe, gente, a palavra que eu tô trazendo para ti hoje tem tudo a ver, sabe? Porque renunciar, a caminhada não vai ser fácil. Nunca vai ser fácil a caminhada com Jesus, o que você precisa renunciar. Bom dia, vizinho. Mas, sinceramente, quando você vive, quando eu renuncio e vivo o que eu vivo hoje, sabe? Porque com Jesus você vai ter muitas renúncias, mas você vai viver muitos, sabe? Muitos extraordinários de Deus, que vão te marcar muito. O dia de hoje, sem dúvida nenhuma, ele vai me marcar, ele já me marcou muito. Então eu posso te dizer que quando você sai com expectativa do que Deus vai fazer, ele simplesmente faz. Porque não é impossível para Deus, sabe? Só que ele quer gerar em você expectativa desse impossível dele, sabe? Você precisa ir ao encontro de Jesus, querendo mais de Jesus, sabe? Hoje, antes de eu sair de casa, eu falei pro Fred assim: Fred, eu tô com tanto frio na barriga. E devido a esse um ano na caminhada do evangelismo, tem dias, quase sempre que eu venho para o evangelismo, eu saio com muito frio na barriga. E isso para mim é muito bom, porque significa que, para mim, né, no meu coração, né, significa que eu não tô no controle, é ele que tá no controle. E aí eu falei pro meu marido, ele vai fazer alguma coisa hoje, né, diferente, e ele fez. E eu vou compartilhar com você aqui. Falei ainda agora que eu ia te contar uma história. E eu peguei esses R$2 aqui, porque tem a ver com a história que eu vou te contar. Tá bem aqui. Tá amassadinho, tá rasgadinho. Esse provavelmente não foi os R$2 mais bonito que eu peguei, no sentido de qualidade de papel. Ele tá úmido. Mas eu quero te falar qual é a história desses R$2. Acabei de pegar esse ônibus, desci aqui. E a história desses R$2 é o seguinte: quando eu estava falando a palavra nesse ônibus, eu estava muito impactada nesse ônibus. O Espírito Santo, ele me tocou demais ali naquele ônibus. E chegou um senhor que ele estava sentado na frente, né? Ele não tinha passado a roleta. E uma senhora disse: olha, ele está lhe chamando. E eu fui lá com ele. E um senhor estendeu a mão para mim e me deu essa nota de R$2. E eu falei: o senhor sabe o que o senhor está fazendo? E quando eu peguei nesse homem, quando eu peguei na mão desse homem, gente, eu me derreti, porque esse homem, ele estava bêbado, ele estava alcoolizado, né? Eu percebi que ele estava em si, né? Ele falou comigo normal, mas quando ele abriu a boca, ele estava bebido. E eu disse: o senhor sabe o que o senhor está fazendo? Ele disse: sei. Eu disse assim: o senhor sabe por que o senhor está me dando esses R$2? Ele disse: sim, eu sei. Eu disse: o senhor sabe que Jesus lhe ama? Irmãos, queridos, eu vou te falar que está aí na rede social. Eu fui tão tocado orando por esse homem, porque eu lembrei, na hora, o Senhor me trouxe um filme da morte do meu pai. O meu pai, para quem não sabe, eu já falei também dele aqui no canal, o meu pai, ele bebeu por muitos anos. O meu pai, ele acabou o casamento dele por causa de bebida, minha mãe não aguentou. O meu pai teve minha madrasta e ela passou muitos perrengues com ele por causa da bebida. E aí o meu pai, ele ficou acamado mais de 10 anos numa cama, sem poder se movimentar. Mas o meu pai, ele era motorista da Forte, dos ônibus, né? E além do meu pai ser motorista dos ônibus, o meu pai largava e bebia, largava e bebia. Teve um dia que meu pai teve um AVC, eu não conhecia Deus, e eu orei pelo meu pai, e o meu pai, ele foi curado no Hospital Metropolitano. Foi a minha primeira experiência ali na ambulância, tive uma experiência com Deus. E aí, eu disse: Senhor, na verdade eu não conhecia Deus, eu falei: Deus, eu falava assim: Deus, tira meu pai dessa cadeira de roda. Meu pai saiu do hospital na cadeira de roda. E aí o meu pai, ele continuou bebendo, ele não tinha temor pelo Senhor, ele não conhecia Deus. E eu também não estava com o Senhor, né? Porque talvez se eu tivesse com o Senhor naquela época, o meu pai, ele teria sido restaurado. E aí a minha irmã, ela foi para Jesus primeiro, levou a palavra de Deus para o meu pai. O meu pai um dia no hospital aceitou Jesus. E aí eu sempre tive a preocupação de, antes do meu pai morrer, eu estar perto dele. Eu queria essa experiência de estar perto do meu pai. E 2 dias antes do meu pai morrer, o meu pai foi fez
Gente, eu me perdi, mas eu acho que foi 3 anos que fez da morte do meu pai, esse ano. 3 anos que fez a morte do meu pai. E aí eu estive com meu pai, né? Jesus, ele permitiu eu estar com meu pai. 2 dias antes do meu pai morrer, eu estive com ele. E aí eu ressaltei de novo, né, Jesus para ele naquele dia, e o Senhor me deu uma palavra que está lá no Salmo 91. E eu nunca esqueço, esse salmo ele me marca muito por isso. E quando eu fui orar por esse Senhor, gente, Jesus me tocou, o Espírito Santo me tocou de uma forma que eu só conseguia chorar orando por esse homem, no ônibus ali. E esse homem foi tão tocado, e eu posso te dizer uma coisa. Porque, Cleidiane, por que tu tá falando sobre esse homem aqui? Porque esses R$2 aqui foi a renúncia desse homem. Ele me deu esses R$2 aqui para me ajudar no evangelismo, para que eu pegue mais ônibus. E esses R$2 foi a renúncia desse homem. Porque eu sei o que R$2 vale para alguém que bebe. Eu sei o que R$2 vale para alguém que se droga. Não é só R$2, isso aqui é sobre um vício. Mas ele sabia que esses R$2 ia estar em uma terra que queridos, que quem rega não sou eu. A minha terra quem rega é o Senhor. Então, por isso que ela é frutífera no Senhor. Sabe? Entenda. Deixa Jesus regar a tua terra. Porque se Jesus regar a tua terra diariamente, todos os dias tu vai ter como frutificar na vida de alguém. E aquele senhor, talvez sem perceber o que ele estava fazendo, mas ele estava renunciando à sua cachaça, renunciando o seu vício. E eu te digo com toda certeza do meu coração, esse homem ele já é de Jesus. Esse homem, queridos, ele já está no Senhor. Porque eu sei o que Jesus me deu, eu sei o que Jesus me entregou e eu sei o que Jesus fez eu falar para esse homem hoje. Então eu quero te dizer, eu estou te trazendo esse testemunho aqui, porque, queridos, quando você tem expectativa em Jesus, largue, queridos, renuncie o que você tiver que renunciar. Queridos, para que eu esteja falando aqui contigo, não é fácil pegar sol aqui de 40 graus quase. 40 graus quase aqui em Belém do Pará na minha cabeça, não. Não faço isso porque amo o sol, queridos. Eu vivia... Olha, Jesus sabe o que faz, porque eu vivia reclamando do sol na minha vida. Eu dizia assim, ai, eu não gosto de sol. Sabe, eu era uma chatice, sabe? Eu falava sol, eu falava do sol, eu falava disso. Gente, hoje o que eu mais pego é sol na minha cabeça, sabe? Cuidado com o que você fala, viu? Que o Espírito Santo pode fazer você viver o teu propósito dentro daquilo que você não gosta, viu? E aí, queridos, eu tô falando pra ti, mas eu tô falando sério. Sabe? É porque eu falo brincando mesmo, esse é meu jeito, essa é a minha identidade que Jesus me deu e eu espero não mudar porque Jesus ele quer identidades de verdade. Jesus está procurando pessoas de verdade. E aí, queridos, eu vivo essa caminhada com Jesus, renunciando. Então, eu te convido, você que está aí na rede social, abra mão por Jesus. Porque assim como esse homem abriu mão daquilo que o custava para ele hoje, abra mão daquilo que te custa. Abra mão, porque você vai ser recompensado. Eu não posso te prometer que tudo você vai ser recompensado aqui, porque eu vou estar mentindo para ti. Tem coisas que você não vai viver, não. De repente você está vivendo coisas aí, está vendo pessoas aí na tua igreja, com muitas coisas, muitas riquezas. Queridos, eu não te prometo isso não, porque talvez você não vá viver tudo isso. Mas eu te garanto que existe uma coroa de vida eterna te esperando. Se você renunciar por amor a Jesus, você vai viver o que o céu te promete. Eu não posso te prometer aqui o que o céu não te promete. O céu ele não promete que a gente tenha tudo aqui na terra. Mas ele promete que se tudo que a gente deixar aqui na terra, tudo que a gente renunciar por ele, você vai receber uma coroa de vida eterna. Jesus, ele está preparando um lugar para mim e para ti. Mas você só vai chegar lá se você renunciar aqui. Queridos, não existe caminho largo para chegar no céu. Existe você que está aí na rede social se arrepender. Chegar e falar, Senhor Jesus, eu abro meu coração, me perdoa pelos meus pecados, eu me arrependo, eu deixo aquilo que me afasta de Ti e Jesus vai entrar no teu coração e trazer vida para você.
E aí automaticamente o Espírito Santo ele vai habitar em você. E aí você vai ter força de deixar mais coisas. E aí você vai, né, ou na volta dele, ou quando você partir, você vai ter um encontro com Jesus. Eu quero te dizer, mas eu quero te deixar um ponto aqui. Você pode viver esse encontro todos os dias aqui, enquanto você estiver aqui. Você não precisa encontrar com Jesus só quando você estiver lá na glória, ou quando ele vier te buscar. Vive esse encontro todo dia. Todo dia eu encontro com ele no meu quarto, todo dia eu encontro com ele no ônibus, todo dia eu crio expectativa do que ele vai fazer. E queridos, misericórdia, foi uma moto que passou ali. São as motos daqui de Belém do Pará. Tem aí na tua cidade? Tá me vendo de outro estado? Coloca aqui no comentário. Tem essas loucuras aí, essas motos que voam e não andam? Aqui tem. Queridos, mas olha, até que melhorou. Tinha que falar uma coisa. Você que está aí na rede social, abra teu coração para Jesus e deixa ele fazer morada. Ele tem mais para ti. Jesus tem muito mais. Quando você cria expectativa nele, queridos, o céu se abre para você, você pode ter certeza. 26:39, quando Jesus, lá no Getsemane, falou para o Senhor, né? Me marca muito essa passagem. Ele falou: Senhor, se possível, passa de mim esse cálice. Jesus poderia ter ficado por aí, queridos. Não pensa que Jesus foi obrigado a morrer por mim e por ti. Jesus teve a sua escolha. Mas ele disse assim: sobretudo, faça a tua vontade. Sabe o que é isso, queridos? Esse sobretudo de Jesus. Ele disse: Deus, Pai, eu renuncio a minha vontade para cumprir a vontade do céu. Essa mensagem que eu quero finalizar esse vídeo aqui para ti. Sabe, queridos, Jesus fez isso por amor a mim e a você. E quando nós começamos a renunciar às nossas vontades, às nossas visões, aquilo que nós acreditamos e queremos. Eu não estou dizendo aqui, sabe, fazendo esse vídeo dizendo para ti que é fácil. Tem sonhos que eu renuncio todos os dias por Jesus. Tem coisas que eu quero fazer e não faço por amor a Jesus. Vou falar uma coisa que eu sempre falo, por favor, entenda. Quando você renuncia a um pecado, quando você renuncia a alguma coisa que você sabe está fazendo de errado, e você sabe que é errado porque Deus ele deixou a consciência para a gente, né? E sabe o que acontece, queridos? Quando você renuncia a tudo isso, eu quero te dizer que não é fácil, porque eu sempre digo, hoje eu repeti no coletivo, nos ônibus, né? O pecado, queridos, se o pecado fosse amargo, se ele fosse ruim de ser feito, as pessoas elas não pecavam, né? Elas não pecavam, porque na verdade o pecado, ele não é ruim em si, porque senão as pessoas não pecavam. Você já parou para pensar? E quando eu falo isso, as pessoas meio se assustam, mas não é, queridos, não é não. A consequência dele que traz a morte. Porque o pecado, quando ele é praticado no início, ele é doce. Ele é doce, queridos. A gente tem que parar de ser hipócrita com a palavra de Deus. O pecado é doce, porque se não fosse doce, ninguém fazia, queridos. Se o pecado, se de repente chegasse alguém e tu fosse provar e fosse amargo, duvido que tu ia querer. Tu vive comendo limão? Tu vive comendo, sabe? Pensa aí em alguma coisa azeda. Tu vive comendo isso? Tu não vive, queridos, porque o pecado em si, ele não é amargo do início, mas quando você o pratica, ele se torna amargo no final. É por isso que a palavra de Deus diz, há caminhos que parecem ser bons, né? Mas no final esse caminho ele te traz o quê? A morte. A mesma coisa é o pecado. Então eu te convido, sabe, queridos, quando você abre mão das tuas vontades, das tuas visões, do teu pecadinho que é doce no início, mas que não é fácil, queridos, o céu ele começa a te mostrar a vontade dele. E quando você começa a experimentar, prova e vem ver a vontade do céu, eu não levo Jesus, queridos, barganhando Jesus. Você que leva o evangelho de Jesus aí na rede social ou em qualquer lugar, comece a dizer para as pessoas, prova e vem ver o que é o céu. Quando você começa a revelar o céu na tua vida, você pode pedir, falar para as pessoas. Sabe quando alguém chega comigo e diz assim, no ônibus, porque eu não acredito, porque não sei. Queridos, você precisa de experiência com Jesus. Quando o ser humano tem experiência com Jesus, ele não larga a mão de Jesus por pecadinho nenhum. Essa é a verdade. Nós não precisamos de bíblias bonitas, de igrejas tão maravilhosas, de muitas pessoas eloquentes. Nós precisamos de experiências com Jesus. Experiências com Jesus vêm nos dias mais comuns que você pode imaginar. Então você precisa de experiência com Jesus e aí você vai sim renunciar. Eu deixo essa palavra no teu coração.
Prove e vem ver o quanto o céu é lindo. Eu espero muito que Jesus te abençoe através dessa palavra. Aqui nesse sol de 40 graus em Belém do Pará. Ore por mim para que eu continue essa missão, porque eu pretendo continuar a missão até o Senhor Jesus, né, me permitir, até a vontade dele ser cumprida na minha vida. Chile com teu irmão que precisa renunciar, né, e não está conseguindo, por amor a Jesus. Fiquem todos com Deus, eu vou continuar a missão e até o próximo vídeo. Um beijo e tchau!